Olá, meus queridos, tudo bem? Nos blocos anteriores iniciamos o estudo do sujeito e, mais especificamente no bloco anterior, nós começamos a falar sobre os tipos de sujeito. Eu falei apenas sobre os sujeitos expressos, que são sujeitos verbalmente visíveis, representados na oração. Faltaram os outros tipos. Vejamos comigo. Quando falamos em sujeitos não expressos, eu costumo fazer essa simbologia aqui, ó. S, V, C. É um sujeito que poderia ser representado. Poderia, mas não foi representado. Ou seja, nós omitimos esse sujeito, deixamos de apresentar esse sujeito em formato verbal para ser depreendido pelo fragmento de texto apresentado. Nós temos, então, dois tipos de sujeitos não expressos. O primeiro deles, aliás, para ficar mais claro, vou colocar aqui o número 3 para dar sequência ao que nós vimos nos sujeitos expressos. Nós temos o sujeito elíptico, que também pode ser chamado de sujeito desinencial, e os mais infantis ainda utilizam a nomenclatura sujeito oculto. Apesar de eu falar dos mais infantis, algumas bancas ainda usam a nomenclatura oculto, tá? Então é por isso que eu estou a colocando. E número 4, o sujeito indeterminado, ok? O sujeito indeterminado. Como é que funcionam esses dois tipos de sujeito? O sujeito que é tido como elíptico, desinencial ou oculto é um sujeito que, apesar de não estar verbalmente representado, ele é um sujeito identificável. Ao passo que um sujeito indeterminado é um sujeito não identificável. Ok? Esse papo de ser identificável ou não identificável tem uma matriz. E que matriz é essa? Quando eu falo de um sujeito identificável, é um sujeito que é depreendido no discurso ou no texto. Ok? No discurso ou no texto. Para falarmos acerca do discurso, é fundamental, inicialmente, revisarmos as pessoas do discurso. Pessoas do discurso. Esse é um conteúdo que normalmente nós estudamos na 6ª série. Aparentemente simples, mas que traz alguma dificuldade às pessoas na identificação dos sujeitos. Nós temos pessoas do discurso. A primeira pessoa do discurso. A segunda pessoa do discurso. E nós temos a terceira pessoa do discurso, ok? Essas pessoas do discurso que nós temos, elas são assim definidas. A primeira pessoa do discurso é a pessoa quem fala. A segunda pessoa do discurso é a pessoa com quem se fala. Se eu fosse colocar isso aqui em termos de funções da linguagem, a primeira pessoa do discurso é conhecida como emissor, ok? Ao passo que a segunda pessoa do discurso, que é a pessoa com quem se fala, é conhecido como receptor. E essas informações, o emissor e o receptor, pertencem ao discurso. E para que haja uma situação comunicativa, é necessário haver emissor e receptor. É impossível haver comunicação só com o emissor. É impossível haver comunicação só com o receptor. Por esse motivo, a gramática entende que tanto a primeira bem como a segunda pessoa do discurso, elas já são automaticamente identificáveis, porque não é possível haver um texto sem a pessoa que fala, aliás, não é possível haver um discurso sem a pessoa que fala e sem a pessoa com quem se fala. Se eu fosse pensar nos pronomes pessoais do caso reto, ora,
A primeira pessoa é representada pelos pronomes eu e nós, ao passo que a segunda pessoa é representada pelos pronomes tu e vós, ok? Seria essa a representação. E, queridos, quando falamos dessas pessoas do discurso aqui, ó, elas são sempre identificáveis no discurso. Sempre identificáveis no discurso, ok? Qual é a consequência disso para o assunto de que estamos falando? Veja o primeiro exemplo. Comunicaremos o ocorrido aos diretores. Antes de analisar esse exemplo, eu quero que você conceba para mim o seguinte: se a oração fosse nós comunicaremos o ocorrido aos diretores, pare comigo e pense. Quem é que comunicará o ocorrido aos diretores? Nós. Se estivesse ali verbalmente representado, seria um sujeito simples, ok? Só que na construção aqui em destaque, eu não tive a representação verbal do pronome nós, ok? Então vamos analisar da maneira como está. Comunicaremos o ocorrido aos diretores. Quem é que comunicará o ocorrido aos diretores? Nós. Não está verbalmente representado, por isso que não se trata de um sujeito simples ou de um sujeito composto, mas é um sujeito identificável. Por quê? Porque aqui eu tenho um verbo que está na primeira pessoa do plural. E a primeira pessoa, que é a pessoa quem fala, ela já é considerada uma pessoa identificável, ok? Identificável. Motivo pelo qual este aqui é um exemplo de, primeiro, sujeito elíptico. O que significa a nomenclatura sujeito elíptico? Elipse é uma figura de linguagem chamada, aliás, definida como a omissão de um termo. Sempre que eu faço a omissão de um termo, pratico uma elipse. Como esse sujeito foi omitido, ele é chamado de sujeito elíptico. Outra nomenclatura adotada é a nomenclatura de sujeito desinêncial. E por que desinencial? Ora, quando eu olho para a forma verbal comunicaremos, é a desinência verbal emos que indica que o sujeito é nós. Se por acaso o verbo fosse comunicarei, veja que o que mudou é o final do verbo. E quando eu digo comunicarei o ocorrido aos diretores, quem é que comunicará? Eu. Veja, portanto, que o sujeito ele vai ser alterado por meio da desinência verbal. E é por isso que é conhecido como sujeito desinencial. E alguns, mais infantis, ainda preferem chamar de sujeito oculto. E é por isso que essa nomenclatura oculto ela não é mais tão utilizada na contemporaneidade. Por quê? Quando eu falo nós comunicaremos, é possível identificar quem é esse sujeito, é a primeira pessoa. E a palavra oculto remete a alguma coisa que eu não sei o que é. E no caso nós sabemos, é a primeira pessoa. Por isso que é uma nomenclatura pouco utilizada, mas ainda faz parte dos registros gramaticais e, claro, pode aparecer em uma prova de concurso público. Veja para mim o segundo exemplo. Mentes Tão Bem, daquela música lindíssima de Zezé de Camargo e Luciano. Quem me conhece sabe que eu sou fanzaço da dupla. E ele faz essa música bonita que fala Mentes Tão Bem e até chego a acreditar quando você me fala. Queridos, olha só o que temos. Mentes tão bem. Quem é que mentes tão bem? Tu. Tu mentes tão bem. Faz parte da segunda pessoa do singular. Se a segunda pessoa é a pessoa com quem se fala, então é uma pessoa identificável no discurso. Esse sujeito que aqui está é conhecido como sujeito elíptico, sujeito desinencial, ou para os infantis, sujeito oculto, ok? Todas essas nomenclaturas são aceitáveis, ok? Agora, para falar do exemplo 3, antes de falar do exemplo 3, eu preciso falar sobre a terceira pessoa do discurso. A terceira pessoa do discurso é a pessoa de quem se fala. Ou então, você também pode entender como a pessoa do que se fala, porque pode ser de um objeto, de um assunto, do que
se fala, ok? E neste caso ele é representado pelos pronomes de língua portuguesa, ele, eles, pensando agora nas construções que nós temos e pronomes pessoais do caso reto, ele, eles, ela, elas, ok? Só que o funcionamento desses pronomes de terceira pessoa é um funcionamento textual. Textual. Por exemplo, olha o que eu tenho na sequência. O professor chegou atrasado, ficou preso no engarrafamento. Muito cuidado ao fazer a análise sintática de uma sentença como essa. Veja aqui que eu tenho dois períodos. Letra maiúscula, ponto final, outra letra maiúscula, outro ponto final. Eu preciso observar que eu tenho um primeiro verbo, que é o verbo chegar. O professor chegou atrasado. Quem foi que chegou atrasado? O professor. E aqui está o meu sujeito. Verbalmente expresso, dotado de um único núcleo, então eu tenho aqui um sujeito simples. Professor, eu posso dizer que o sujeito do verbo ficou também é um sujeito simples? Não, porque esse já é o sujeito do verbo chegou. Aqui já se inicia uma nova oração, um novo período. Então eu precisaria de um outro sujeito. Por mais que textualmente ele seja o mesmo, sintaticamente não é. Porque quando eu digo o professor chegou atrasado, ficou preso no engarrafamento, quem ficou preso no engarrafamento foi ele. Ele quem? O professor. Por coesão referencial, nós sabemos que há uma referência ao professor, mas o sujeito sintaticamente não é o professor. O sujeito do verbo ficou, ficou que está na terceira pessoa do singular, é um sujeito conhecido como sujeito elíptico, sujeito desinencial, ou também podemos chamar de sujeito oculto. E por que ele é elíptico, desinencial ou oculto? Ora, porque ele é identificável. Diferentemente dos dois casos iniciais, ele é identificável no texto. Os dois casos iniciais são identificados no discurso, ok? Aqui são identificados no texto, ok? Mas todos eles fazem parte do famoso sujeito elíptico, desinencial ou oculto, ok? Em contrapartida, o sujeito indeterminado, ele é um sujeito que é não identificável, ou seja, eu não consigo identificá-lo nem no texto e nem no discurso. Olha só o que eu tenho para você ali, ó. Disseram que o presidente é criminoso. O verbo que eu tenho nessa sentença é o verbo disseram, antes de começar qualquer análise sintática. Se a minha frase fosse eles disseram que o presidente é criminoso, estaríamos diante de um sujeito simples, ok? Por quê? Quem foi que disseram que o presidente é criminoso? Eles. Então eu teria ali um sujeito simples, ok? E esse sujeito simples está verbalmente expresso, mas não é a oração que estamos aqui trabalhando. Retirarei daqui e vou colocar. Disseram que o presidente é criminoso. Quem foi que disseram que o presidente é criminoso? Eles. E por que eu sei que é eles? Porque esse verbo está na terceira pessoa do plural. Ora, então entenda comigo. Disseram que o presidente é criminoso. Terceira pessoa do plural. Só que quando eu digo disseram, não é primeira pessoa, não é segunda pessoa. Ou seja, não é identificável no discurso. Eu vou tentar identificar no texto. Dá para saber quem são eles? Existe essa coesão referencial que me diz quem são eles? Não. Então estamos diante de uma configuração chamada sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Ok? Seria essa a configuração do sujeito indeterminado. Então eu vou voltar e vou colocar para você quais seriam as configurações dos sujeitos elíptico, desinencial, oculto e indeterminado. Qual é a configuração? Verbo na primeira pessoa do singular ou plural, ou plural. 2. Verbo na
segunda pessoa do singular ou plural. 3, verbo na terceira pessoa do singular. Veja que agora eu não vou citar a terceira pessoa do plural. Por quê? O sujeito indeterminado é o que vai se valer do verbo na terceira pessoa do plural. Na terceira pessoa do plural. Eu vou parar aqui para fazer um comentário importante. Isso que eu acabei de colocar para você aqui na tela é o que você aprendeu no ensino fundamental. Todavia, só isso aqui é muito pouco para a prova de concurso público. É muito pouco. O seu conhecimento não pode parar aqui. Ele precisa ir além. Por quê? Veja comigo aqui. Exemplo 4. Os jornais foram enfáticos. Disseram que o presidente é criminoso. Note que o segundo período lá da primeira oração é exatamente a mesma oração do exemplo 4 desta página aí, ok? Por que eu estou falando isso para você? Olha lá o que eu tenho. Os jornais foram enfáticos. Quem é que foram enfáticos? Os jornais. Estamos diante de um sujeito simples, verbalmente expresso. Disseram que o presidente é um criminoso. Quem foi que disseram que o presidente é um criminoso? Eles. Aí o candidato já pensa, professor, o verbo está na terceira pessoa do plural, então se trata de um sujeito indeterminado. Mas veja o texto, por favor. Eles disseram que o presidente é criminoso. Eles quem? Os jornais, queridos. Ou seja, eu consigo perceber pelo texto quem foi que disseram. Sintaticamente, o sujeito não apareceu, ou seja, eu preciso pensar no sujeito elíptico ou no sujeito indeterminado. Só que, nesse meu fragmento de texto, o texto me indica quem foi que disseram que o presidente é um criminoso. Então, diante dessa análise, diante dessa configuração, nós temos uma outra análise para o verbo disseram. Aqui é um exemplo agora de um sujeito. Como ele é identificável, porque você acabou de perceber comigo que ele é de fato identificável, ele é um sujeito elíptico, também conhecido como sujeito desinencial, ou então um sujeito oculto. Mesmo com o verbo na terceira pessoa do plural. Então vamos complementar as nossas informações lá naquele quadro. Ora, sujeito elíptico, desinencial ou oculto, ele é um sujeito identificável, que pode acontecer com o verbo na terceira pessoa, na primeira pessoa do singular ou do plural, verbo na segunda pessoa do singular ou do plural, verbo na terceira pessoa do singular, 4. Verbo na terceira pessoa do plural com referente textual, que foi o que aconteceu no exemplo que acabamos de analisar. O verbo na terceira pessoa do plural, ele só vai ser sujeito indeterminado quando não houver, ou seja, sem referente textual. Se você analisar comigo com muito carinho, nesta página, no exemplo 4, nós temos um verbo na terceira pessoa do plural sem referente textual. Então, estamos diante de um sujeito indeterminado. Em contrapartida, no exemplo 1 desta página, nós temos aí um sujeito elíptico, desinencial ou oculto. Por quê? Porque o verbo, apesar de estar na pessoa do plural, ele encontra um referente textual, ok? Então, é a configuração que eu tenho para esse tipo de sujeito. Vamos olhar o próximo exemplo. Diz a você o seguinte: confia-se em novas medidas econômicas. Queridos, o que eu quero que você perceba para mim é o seguinte. Eu tenho o verbo, que é o verbo confia, verbo confiar, ok? E além disso, eu tenho essa expressão aqui, ó, em novas medidas econômicas. Note para mim que essa expressão está preposicionada. E essa preposição é o suficiente para que você saiba o seguinte: não é possível que, em novas medidas econômicas, seja classificado como sujeito. Ora, professor, e por que ele não pode ser sujeito? Porque está preposicionado, ok?
Eu vou, neste momento, dizer a você o seguinte: uma outra configuração do sujeito indeterminado é quando eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular, só que não apenas na terceira pessoa do singular, mas a partícula C, ok? E essa partícula C não é uma partícula C qualquer. Ela é conhecida como índice de indeterminação do sujeito, ok? E é justamente a função que este se assume aqui nessa oração. Esse se, ele é classificado como índice de indeterminação do sujeito. Eu sei que você que está se preparando para concursos públicos sabe que o se possui algumas funções, para não dizer a você que possui muitas funções da língua portuguesa. Isso é verdade. Só que nesse momento do curso, eu quero que você confie em mim. Este se é um índice de indeterminação do sujeito. Mais à frente, quando chegarmos ao módulo de vozes verbais e funções do se, aí sim, nós vamos estudar as funções do se a fundo, nós vamos estudar as funções do se com detalhes, a fim de que você entenda perfeitamente quando é índice e quando não é. Por enquanto, eu vou pedir para você confiar em mim que nesta sentença aqui eu tenho de fato um índice de indeterminação do sujeito. Detalhe importante. Não é um verbo na terceira pessoa do plural, mas a partícula se precisa ser terceira pessoa do singular. Além disso, precisa estar com a partícula se, porque sem a partícula se vai resultar em outra análise, ok? Veja para mim, por favor, o próximo exemplo. É necessário estudar toda a matéria cobrada. Professor, mas nós já não vimos esse exemplo? Já vimos, mas é porque existe uma outra configuração de sujeito indeterminado, que eu vou acrescentar para você aqui, ó, 3, que é o chamado infinitivo impessoal. O que é o verbo no infinitivo, professor? Verbo no infinitivo é o verbo terminado em AR, ER e R, ok? E o infinitivo impessoal, ele caracteriza um sujeito indeterminado. E eu te mostro isso. Olha só, é necessário estudar toda a matéria cobrada. Nós já analisamos esta sentença. Você já chegou comigo à conclusão de que há dois verbos, certo? Nós fizemos uma primeira análise que foi perguntando ao verbo o que é necessário. E segundo o meu texto, o que é necessário? Estudar toda a matéria cobrada. Esse aqui é aquele sujeito oracional, só que ele é o sujeito oracional, ele é o sujeito oracional do verbo é, tudo bem? Ele é o sujeito oracional do verbo é. Agora veja para mim o verbo estudar. O verbo estudar é o que me interessa agora. O verbo estudar está no infinitivo. E se eu pergunto ao verbo, quem é que vai estudar toda a matéria cobrada? Eu não faço ideia. Então, na verdade, esse verbo está no infinitivo e eu não sei quem é que vai estudar. Eu quero dizer na frase o seguinte, que é necessário o ato de estudar toda a matéria cobrada. Só que eu não estou aqui definindo quem é que vai estudar. Ou seja, nós estamos diante de uma configuração caracterizada por um verbo que está no infinitivo impessoal. E isso é um exemplo de sujeito indeterminado, ok? Isso é exemplo de sujeito indeterminado, porque eu não sei quem é que vai estudar toda a matéria cobrada, tudo bem? Professor, isso significa que todo verbo no infinitivo representa um sujeito indeterminado? Não mesmo. Veja a tela. Chegou a hora de o aluno estudar toda a matéria cobrada. Veja para mim, por favor, o verbo estudar aqui mais uma vez. Chegou a hora de o aluno estudar toda a matéria cobrada. Veja que eu tenho dois verbos novamente. Pergunte ao verbo chegou. O que chegou? A hora. A hora é o sujeito do verbo chegou. Agora veja para mim a sequência. Chegou a hora, hora de algo. Hora de quê? De o aluno estudar toda a matéria cobrada. E quem é que estuda?
o aluno. Veja que aqui agora eu tenho um sujeito simples, ok? Um sujeito simples desse verbo estudar. Esse verbo estudar está no infinitivo, só que esse verbo estudar, ele possui um sujeito. Por isso que nós chamamos esse infinitivo de infinitivo pessoal. O infinitivo impessoal é o que não possui sujeito, marcado por ser um sujeito indeterminado. Ao passo que o infinitivo pessoal é um caso de verbo no infinitivo dotado de sujeito. Aproveitando, faço o seguinte comentário. Veja que aqui nesta estrutura, o de e o o ficaram separados. Chegou a hora de o aluno estudar toda a matéria cobrada. Eu não coloquei chegou a hora do aluno estudar toda a matéria cobrada. E neste caso, fazer a fusão do, de mais o, preposição mais artigo, é gramaticalmente incorreta. E por que ela é gramaticalmente incorreta? Porque se eu uno a preposição e o artigo neste caso, o meu sujeito fica preposicionado. E aí eu volto a você em outra explicação que eu já fiz. O sujeito na língua portuguesa jamais pode ser preposicionado. Ou seja, é uma circunstância da gramática da língua portuguesa em que preposição e artigo não podem se fundir, ok? Então aqui eu tenho um exemplo de sujeito simples com um verbo no infinitivo. Só para você entender que as coisas em língua portuguesa não são tão estanques assim. Nós precisamos sempre fazer análises prévias de todos os fenômenos. Você acabou de ver para mim o seguinte, que um verbo na terceira pessoa do plural nem sempre há de ser um sujeito indeterminado. Ele pode ser sim um sujeito elíptico, como aqui eu acabei de mostrar. Mostrei a você todas essas configurações a fim de que você seja realmente alguém que saiba analisar os tipos de sujeito da língua portuguesa. Então volta comigo, por favor. Nós falamos sobre os sujeitos que são considerados elípticos, desenciais ou ocultos, e o indeterminado. Ambos são sujeitos não expressos. A diferença, o elíptico, desencial ou oculto é um sujeito identificável, ao passo que o indeterminado é um sujeito não identificável, e coloquei para você as configurações desses tipos de sujeito. Ainda, queridos, não acabamos o estudo do sujeito, tá? Não acabamos. Mas nós vamos continuar no próximo bloco para falar sobre as orações sem sujeito. Um forte abraço e até a próxima.